Eu acho que sempre o futebol inglês esteve relacionado com aquilo que eu sou como jogador, em relação às minhas características. O ambiente da Inglaterra, cada vez que eu vou ao chão e eles fazem aquele broá, dá-me gasolina. O Ruben que ele é hoje é o mesmo que era há 4 anos, quando o apanhei no Braga. Era mais do que um treinador dentro do balneário. Sinto o grupo muito, muito motivado, muito feliz também com esta vinda do Mr. Roberto Martínez. E ele mantém sempre a postura, pode não estar agradado com alguma coisa, mas mantém sempre aquela postura educada. As pessoas têm sempre que, no nosso país, as expectativas mais altas, não é? De podemos alcançar uma final, temos mais qualidade individual e coletiva para poder alcançarmos esse objetivo. Mais um episódio do 1 para 1 Powered by Betway está no ar. É fantástico ter a tua companhia para mais uma grande conversa. Já sabemos aquilo que nos espera. Um craque aqui a falar connosco sobre a sua carreira, sobre a sua vida. E hoje vamos até Inglaterra, até Londres, falar com João Palhinha, médio do Fulham, da Seleção Nacional e o rei dos desarmes em Inglaterra. João, tudo bem? Como estás? Está tudo a correr bem, felizmente. E por aí também? Olha, também, tudo ótimo, obrigado. Olha, fantástico ter-te aqui no podcast, agradeço a tua disponibilidade. A minha primeira questão vai precisamente para este tema dos desarmes, porque é incrível, tu no ano passado, na primeira época de Premier League, ficaste em primeiro lugar neste ranking, nesta época estás bem lançado também. Qual é o segredo? É talento? É treino? Não, é algo natural, algo que já vem de mim, cresceu, veio comigo desde a formação. Obviamente que, assim que os anos passaram, vinha a aprimorar essa minha característica, e pronto, infelizmente tenho destacado também por isso. Eu acho, muito honestamente, que és dos melhores 6 neste momento do futebol atual. E a questão do desarme não ultrapassa o facto de ser uma estatística, mas a estatística é importante porque mostra trabalho e mostra dedicação, porque tu só podes ir ganhar os lances se estiveres lá. Sim, eu acho que 80, 90% desta característica que estamos a falar se define pela paixão que tenho pelo jogo, pela fome, e se não for isso, dificilmente depois tenho aquela vontade de recuperar o maior número de bolas possível, os tackles, os carrinhos, isso é tudo, acho que vem de dentro, não é algo que se treine, eu já tive a oportunidade também de dizer no passado, e, e pronto, é uma das minhas melhores características e felizmente tenho vindo a aprimorar também isso, juntamente com outras coisas também aqui no futebol inglês. Tenho-me sentido ano para ano um jogador a evoluir, apesar de ainda já ter 28 anos e sinto que estou a continuar a evoluir. A Premier League é a melhor liga do mundo, acho que é justo dizê-lo. Sem dúvida. Como é que cresceste e porque é que achas que é melhor? Porque como produto na televisão é fantástico e sempre foi, e acho que a Premier League destacou-se nesse aspecto, a nível dos ambientes no estádio, ok, fantástico. Da qualidade de jogo, mais pela rapidez, muitas vezes do que pela qualidade técnica historicamente, mas quando olhas para a Premier League, porque é que é melhor na tua ótica? Eu acho que os ingleses conseguiram refletir muito bem, trabalharam muito bem ao longo dos anos. Ou seja, conseguiram transportar a paixão gigante que eles têm pelo futebol para fora, ou seja, conseguiram exportar também isso. Uh, isto já não é da 4, 5 anos, já é há bastantes anos. Eu pelo menos ainda não jogava futebol. Eu lembro-me de não jogava futebol a sério, não era federado, e Sim. lembro-me perfeitamente de ver jogos na Premier League já com um ambiente completamente alucinante. Uh, Portanto, acho que sempre foi muito bem trabalhada a Premier League, e a visibilidade que se tem aqui é uma coisa também fora do normal, algo que não é comparável com mais lado nenhum. Tu, quando foste para a Inglaterra, tiveste algum receio de não te conseguires adaptar logo e de não teres sucesso? Vou ser sincero, o único receio que tive ao vir para a Inglaterra não foi em relação à minha adaptação, porque eu acho que, apesar de nós temos sempre a dúvida de como é que irá correr, eu acho que sempre o futebol inglês esteve relacionado com aquilo que eu sou como jogador, em relação às minhas características. Sempre achei que me fosse enquadrar bem aqui neste painel. Portanto, a minha dúvida era mais
em relação a se iria conseguir os objetivos ou não coletivos do clube. Ok. Foi sempre o meu maior receio, porque eu, vamos ser sinceros, eu saí do Sporting, fui campeão nacional no Sporting, lutávamos sempre pelo título e vi para uma equipa em Inglaterra que, apesar de estar na Premier League, que ia lutar pronto, por objetivos como a manutenção, confiei também no treinador, no Marco, que fez também pressão para que eu viesse para cá. E senti acima de tudo que tudo aquilo que tinha feito em Portugal já, ou seja, já tinha feito praticamente tudo aquilo que tinha a fazer e senti dar este passo na minha carreira. Não cheguei a ganhar uma taça de Portugal, foi a única competição que não tive a felicidade de ganhar, mas espero um dia ainda vir ganhar quando regressar a Portugal. Já vamos falar do Sporting. Relativamente à Inglaterra, eu queria saber se o facto dessa confiança que tu tiveste quando foste, também ser resultado do sucesso que outros jogadores portugueses tiveram na Premier League. E obviamente têm sido vários. Quando penso nos primeiros, obviamente o Bernardo, o Ruben, o Bruno e muitos outros. Tu quando olhaste para a adaptação deles, também te ajudou a acreditar que era possível? Como é que tens visto o sucesso dessa armada portuguesa no Reino Unido? Eu acho que quando se tem qualidade, o processo de adaptação é fácil. Nós se calhar pensamos que é uma grande diferença de qualidade de uma liga portuguesa para uma liga inglesa, e uma grande diferença de qualidade, mas eu acho que quem tem qualidade acaba sempre por adaptar, seja qual for os palcos pronto, que está a jogar. Acho que é uma questão de tempo. Há jogadores que se adaptam mais rápido, outros jogadores que se adaptam levam um bocado mais tempo, mas acho que quem tem qualidade acho que acaba sempre por se adaptar. Basta pronto, ter paciência e calma. E felizmente temos sido muitos jogadores portugueses a terem sucesso aqui nesta liga. Disseste agora esses três, quatro nomes, mas ainda há muitos mais Pois é. e irão certamente continuar a ser, porque Portugal, o nosso país, transborda a qualidade no que diz respeito ao futebol. Portanto, eu acredito que virão muito mais portugueses para cá, com muita qualidade. Tu há pouco falavas na paixão que os adeptos ingleses têm pelo jogo. Eu morei em Inglaterra 7 anos, estive em Londres, tive a oportunidade de ir a Craven Cottage. Por acaso morei em Fulham, portanto conheço muito bem essa zona. O facto de haver essa energia toda dentro do estádio, tu sentes isso em campo, porque o que eu noto é que quando se vê o Palhinha fora de campo, tranquilo, calmo, ponderado, entra em campo e transforma-se praticamente num monstro, não é? No bom sentido. Como é que essa transformação acontece e porquê? Acontece pela paixão que tenho e, obviamente a motivação que também com que entro em campo é sempre a tentar ajudar a minha equipa a ganhar jogos e acima de tudo, desde o primeiro momento que aqui cheguei, era fazer mais, ou seja, era superar as expectativas, sempre foi esse o meu objetivo e acho que acabei também por o fazer. Mas tu transcendes-te dentro de campo, tens ideia disso? Quando eu te vejo dentro de campo, o foco é total, tu falaste na paixão, mas o que é que se passa na tua cabeça? Como é que esse clique acontece como? Não é motivação, é um ambiente que também puxa muito por Sim. mim, não é? O ambiente de Inglaterra, cada vez que eu vou ao chão e eles fazem aquele bruá, Sim. dá-me gasolina, portanto, não é? E é isso que nós mais gostamos no futebol, ao invés de estar Yeah. num estádio vazio, um estádio sem ambiente, não é? Eu acho que isso são fatores externos que acabam sempre por nos motivar. E pronto, tento dar sempre o meu máximo e agigantar-me dessa maneira que tu estás a dizer cada vez que os adeptos puxam por mim também. Diz-me uma coisa, qual foi o adversário mais difícil que tiveste agora na Premier League? Desde, tipo, na tua posição? Sim, eu já disse anteriormente e vou voltar a repetir, acho que é o Gudogan. O Gudogan, na altura que estava cá o ano passado, acho que foi assim um adversário que não foi pelo o criar
problemas, mas acho que pela inteligência no jogo que ele tem, tu parece que lhe vais tirar a bola e ele já está um passo à frente de ti, sabe quando é que tem que dar um, dois toques, sabe quando é que tem que conduzir a bola, sabe perfeitamente aquilo que se passa à sua volta, e acho que foi assim um jogador até hoje que mais me impressionou jogar. E mesmo que já tive a oportunidade de também falar na altura, o ano passado, com o Cancelo sobre ele, e o Cancelo diz que é uma coisa também extraordinária como jogador, mesmo no treino é aquilo que ele é no jogo, e acho que é um jogador que se calhar as pessoas não é tão falado, mas que é uma qualidade impressionante, e pronto, e não é por acaso também que fez aquilo que fez no City o ano passado, e agora também está a fazê-lo no Barcelona. É curioso, o Cancelo disse-me isso também quando tive a oportunidade de falar com ele no podcast. Ele destacou dois jogadores que o impressionaram mais durante a sua carreira: o Frenkie de Jong, no Barça, e o Gundogan no City também. Portanto, é impressionante, na verdade, a qualidade que ele transparece para aquilo que é a realidade do jogo. Porque uma coisa é ver de fora, outra coisa é ver de dentro, e vocês destacarem isso, na verdade, é notável. A tua vida mudou muito desde que foste para a Inglaterra. Falámos um bocadinho na parte profissional, na parte pessoal também. Sei que foste pai há um ano, eu fui pai há 3. Posso dizer que a minha vida mudou completamente a nível da gestão de sono e energia, mas eu também sou 20 anos mais velho que tu quando fui pai pela primeira vez, e agora Está gostava aqui o nosso de ter sido melhor mais... amigo, não é? É que é mesmo, porque repara, eu agora gostava de ter sido pai muito antes, não estava preparado, portanto ainda bem que não fui, especialmente quando estava em Londres, dos 30 aos 40, pá, esquece, a minha vida não tinha nada a ver com ser pai, entre trabalho e saídas à noite não dava mesmo. Agora já sou um homem sério e então foi o timing certo. Mas para ti, o que é que mudou? E como é que geriste essas energias também, e o facto de conseguir ser, pá, ainda um jogador top e dedicado a 100% sempre, e depois também teres energia para andar a correr atrás do teu filho? Não, foi tudo, ou seja, eu tive várias mudanças na minha vida que foram tudo ao mesmo tempo. Foi esta transição para o Fulham, para a Inglaterra, e depois também o facto de vir a ser pai. Felizmente as coisas também têm corrido bem a nível pessoal. O meu filhote está bem, está-se a adaptar também bem aqui à Inglaterra, apesar de todos os meses agora ficar doente por causa das idas à creche, começam a ser mais regulares, e pronto, aqui o frio e tudo, que são é uma Eu grande sei, diferença para eu Portugal. sei. Mas pronto, ainda está em processo de adaptação, mas sei que também estou numa boa cidade, e eu e a minha mulher também nos estamos a adaptar. Já nos adaptámos, mas estamos bastante felizes também de estar aqui. Nunca é como o nosso país, como a nossa Lisboa, o nosso Portugal. Mas pronto, temos que pensar que é a curto prazo, que um dia irei regressar, se Deus quiser. É o que eu lhe digo também. Eu acho que eu já comentei isto várias vezes com familiares, comento com a minha mulher, e digo que as pessoas que às vezes se queixam do nosso país não têm bem noção do quão bom é viver em termos de tudo. Portanto, sei que um dia vou voltar para Portugal. Estou feliz, como disse aqui, conjuntamente com a minha família. Estamos a crescer. O meu menino também há de começar a aprender inglês cedo, se Deus quiser, e isso também são fatores que acabam por ser benéficos para ele, não é? E pronto, e estamos aqui a gostar de estar cá, e é o mais importante. Tu, quando não estás a jogar, ou seja, quando não tens jogo ou não tens treinos, o que é que vocês fazem em Londres? Porque é uma cidade incrível, tem tanto para fazer, tanto a nível de cultura, restaurantes, teatro, shows. O que é que vocês gostam de fazer? Gostamos de sempre de ir passear, sempre que tenho 2 dias de folga, gostamos sempre de dar uma volta. A minha mulher adora Oxford Street, já fomos também, já tivemos de ir Trabalhei lá ao pé. Quando estava na CNN era Oxford Circus, a estação, portanto essa zona eu conheço muito bem, sim. ela gosta muito de ir passear essa zona. Depois também já tivemos a oportunidade de ver, de ir ao teatro também. Não ainda com o meu filho, que ele ainda é pequeno, ainda não permitem a entrada de bebés, Claro, mas claro. certamente daqui a um tempo também já poderá vir connosco. Ahm, mas há várias coisas. Os restaurantes, tens muitos restaurantes bons, para onde escolher, se te apetece sushi, se te apetece Tens tudo. carne, se te apetece, sei lá, italiano, tens sempre restaurantes top, de variedíssimas coisas. E agora o único problema é o tempo, de facto,
portanto, isso é que às vezes uh, congestiona um bocadinho mais os planos, mas pronto, a pessoa acaba sempre por se adaptar e há sempre coisas para fazer. Tu falaste naquilo que é Portugal, no que significa para ti. Eu também morei fora 20 anos, portanto também tenho esse sentimento, especialmente quando se está fora, aprecia-se aquilo que não se tem deste país, especialmente a nível pessoal e de ambiente familiar também. Mas tu foste muito feliz em Portugal, ganhaste vários títulos no Sporting, incluindo obviamente a Liga, taças da Liga, portanto tiveste um percurso de muito sucesso aqui. Tu, quando estavas a crescer como jogador, sempre acreditaste que ias chegar ao mais alto nível? E se sim, porque já deu para ver que também és uma pessoa confiante, porquê? O que é que te fazia acreditar que ias ser um jogador de elite, jogador de seleção, jogador de liga top 5? Sim, eu não vou esconder que há certos momentos que tive dúvidas que as coisas fossem correr bem. Eu também passei por, por um processos também difíceis. Eu lembro-me na altura, nos meus primeiros anos de Sporting, da equipa A, que tive um ano e meio praticamente sem jogar, ou seja, em que sentia que o meu papel dentro dessa equipa não era um papel importante e sentia-me, e sei que foi um período, se não foi provavelmente foi até hoje o período mais desgastante para mim em termos mentais que tive e que mais me questionou se algum dia viria a ter sucesso e poder alcançar aquilo que sempre sonhei fazer. Qual foi o maior desafio que tiveste de ultrapassar na tua carreira? Foi essa fase ou seja, de estar um ano e meio na altura com o Jorge Jesus no Sporting e, pronto, e levar com muita coisa que felizmente que consegui dar a volta por cima e eu senti que cheguei a sentir a um ponto que não pá, que as coisas não iam passar dali porque estava mesmo, não estava feliz, percebes? Não estava feliz, não estava motivado. uh, e quando um jogador não está feliz nem está motivado, apesar de estar sempre a trabalhar no máximo, seja na altura, eu lembro-me, treinava lateral direito, treinava a defesa central, que também por acaso é uma posição que também gosto de fazer, mas lateral direito na altura eu lembro-me, treinei algumas vezes e, e sentia-me um bocadinho que não me estavam a dar o valor que merecia, apesar de ser ainda miúdo, né? Se não me engano foi dos meus 21 anos até aos 23, foi antes de ir para Braga. Um, e depois quando foi essa transição do Sporting para Braga, em que tive o empréstimo no Braga 2 anos, as coisas felizmente começaram a correr bem e foi aí, foi no Braga que eu comecei a acreditar que podia chegar longe, ou seja, a chama voltou a acender dentro de mim. Felizmente também sempre tive o apoio da minha família, que nunca me deixou ir abaixo, apesar dessas fases menos boas que passei nesses meus primeiros tempos de Sporting, mas pronto, acho que faz parte, não há um jogador de sucesso que não tenha uma história só de coisas boas, uh, e felizmente Claro. dou muito valor também a isso que passei, por conseguir dar a volta e pronto, e tudo, como vocês sabem, tudo aquilo que tenho vindo hoje, depois veio a seleção, depois veio fui campeão nacional também no Sporting, ganhei muitos troféus também no Sporting nos anos a seguir que estive lá com o Ruben. Um, ou seja, as pessoas conheceram um João diferente daquilo que tinha sido no Sporting nos primeiros anos e eu também, se tivesse saído se tivesse saído do Braga para outro clube, ou em vez de ter regressado ao Sporting, eu senti que não tinha demonstrado aquilo que eu realmente valia no meu clube de formação, percebes? E acho que também foi muito importante para mim, enquanto pessoalmente, dar uma resposta diferente e mostrar às pessoas o que eu valia, e juntar isso a títulos, foi fantástico. Na minha experiência de falar com vários atletas, os timings são muito importantes e as pessoas que estão à volta também são muito importantes. E tu apanhas o Ruben Amorim no Braga e depois voltas a encontrá-lo no Sporting. Fala-me na importância que ele teve para ti na tua carreira e os conselhos que te deu e como é que ele te potenciou. Não, o Ruben sempre foi um treinador que eu sempre admirei desde o tempo do Braga, sempre.
sempre teve a vontade e a ligação com o jogador muito próxima, pessoalmente comigo também o teve. Sempre tivemos uma excelente ligação e sempre me puxou para cima. Mesmo no Sporting, na altura em que fomos campeões, ele sempre ou seja, demonstrou aquilo que eu poderia vir a alcançar e sempre me quis ter ao pé dele nesse primeiro ano. Sempre foi um treinador que me ajudou também a evoluir. Graças a Deus já apanhei muito bons treinadores. Sou um felizardo também por apanhar excelentes treinadores, praticamente todos portugueses. Mas acho que isso também me dá uma grande formação a mim, para aquilo que é o meu conhecimento sobre o futebol. E sinto-me muito feliz também por isso. E pronto, em relação ao Ruben, era mais do que um treinador dentro do balneário. Pessoalmente comigo sempre tivemos uma boa relação e eu acho que ele consegue e o Ruben que ele é hoje é o mesmo que era há 4 anos, quando o apanhei no Braga. Não o vejo de forma diferente, simplesmente um bocadinho se calhar mais nervoso no banco de suplentes, parece-me. No início acho que me parecia mais tranquilo do que o é agora, mas acho que isso faz parte. Eu sei que continuas a seguir o trajeto do Sporting. Há uns tempos também colocaste uma foto a ver o derby de Lisboa. Como é que tens visto a época do teu clube e acreditas que é possível ser campeão? Sem dúvida, eu disse no início da época que, na minha opinião, o Sporting este ano acho que era o candidato maior a vencer o título. Acho que de longe é a equipa que melhor joga em Portugal. O Porto agora também neste último mês e meio, neste último mês, creio eu, desde a entrada também do novo central do Otávio, acho que tem crescido bastante. Acho que foi também um excelente reforço para o Porto e que acho que estou a ver um Porto diferente daquilo que era há uns tempos atrás. Mas acho que o Sporting de longe é a equipa que melhor joga e melhor domina também o jogo em Portugal. Ainda não vi nenhuma equipa em Portugal a conseguir dominar o jogo contra o Sporting. Acho que se continuarem assim neste andamento, parece-me a mim que o título vai ser este ano outra vez verde e branco. Mas pronto, isto nunca se sabe no futebol. Sofres muito? Sofres muito a ver os jogos? Não sofro muito a ver os jogos. Ok. Por acaso sou bastante tranquilo nisso. Não sou aquele adepto, aquela pessoa que sofra muito. Estou a gostar de ver também o que estou a ver. Acho que os reforços também que o Sporting foi buscar este ano foram são peças fulcrais também naquilo que é o estilo de jogo do Mr. Ruben. Acho que o gabinete de scouting fez um excelente trabalho. Mesmo a questão da integração do Geni Katam também, que eu quando estava lá lembro-me perfeitamente que era um jogador, mas tu não achavas que fosse sequer pertencer à equipa principal, e a verdade é que me surpreendeu muito a integração dele este ano na equipa principal do Sporting, e também me surpreendeu muito a ascensão que ele tem tido, porque tem estado muito, muito bem pelo Sporting, e a qualidade que ele tem apresentado cada vez que joga lateral, joga mais por dentro ali a ala. Acho que tem sido extraordinário o trabalho também dele na equipa e o crescimento. Portanto, quando falo também em reforços, também falo dele, por exemplo, e mesmo do Quaresma também, que são esse tipo de reforços que às vezes estão dentro do próprio clube, e fico feliz também de ver esses meus colegas também, ex-colegas, a triunfarem e a terem sucesso. Significa que ainda têm muito mais para dar, e estão a ajudar bastante o clube a conseguir estar mais perto dos seus objetivos. Falaste do Ruben, e queria falar sobre outro treinador com quem trabalhas, que é o Roberto Martínez. Eu já tive a oportunidade de falar sobre ele com outros colegas da seleção. O Danilo falou-me sobre aquilo que tem sido o trabalho que ele faz com o staff em fazer com que toda a gente se sinta valorizado. Como é que viste a entrada dele, e fala-me desta travessia histórica de qualificação de Portugal para o Euro, do papel dele, e como é que sentes o grupo?
Eu sinto o grupo muito motivado, muito feliz também com esta vinda do Mr. Roberto Martínez. Acho que trouxe algo de novo e que estávamos sinceramente todos a precisar na seleção. Mr. Martínez tem uma mente bastante aberta no que diz respeito ao futebol, mesmo na ligação com o jogador. É um treinador que liga muito aos pormenores. Nunca pensámos que fosse assim, assim tão pormenorizado em relação a certos detalhes não só em relação ao jogo, mas extra futebol. E eu tenho sido um privilegiado também por trabalhar com ele e ter tido também o meu espaço na seleção. Sou grato também por isso e acho que partilho a minha opinião pessoal, mas sei que os meus colegas também sentem o mesmo que eu, e o resultado disso foi a fantástica qualificação que fizemos, e histórica, não é? Foi algo único. Eu conheço o Roberto há alguns anos e o que eu noto sempre é que ele é muito calmo, é muito estratégico, ele não se parece exaltar. Está Ele sempre está na sempre dele, não é? in control, não é? Sim, Notas isso também e isso sim, deve sim, passar bastante confiança e calma para o grupo. sim, é verdade. Nunca, não ouvi uma única vez assim como já vimos outros treinadores a gritarem, a exaltar-se, né, consoante certos momentos do jogo, não é? E ele mantém sempre a postura, pode não estar agradado com alguma coisa, mas mantém sempre aquela postura educada que ele tem e correta, na minha opinião. Acho que um treinador também tem sempre muito mais a ganhar se mantiver essa postura com o jogador e com a equipa do que se for o contrário. E, e é nesse tipo de mentalidade que eu também noto que foi muito positiva para a nossa seleção. Acho que os jogadores sentem-se felizes, sentem-se, por um lado, mais libertos dentro de campo, e isso depois transpareceu também para as performances e para os resultados que temos vindo a ter. E acho que isso reflete tudo aquilo que o Mr. Martinez trouxe para a seleção. Mas João, sabes que eu tenho de passar a batata quente. Há pressão nesta seleção para o Euro. Olha que eu, como adepto, quero a final. Este lote de jogadores, esta qualificação, as expectativas estão lá em cima. Como é É, que vai ser? eu acho que agora as pessoas, depois de todo este trajeto que tivemos, e mesmo antes também era assim, as pessoas têm sempre que no nosso país as expectativas mais altas, não é? De podermos alcançar uma final. Isto vai ser um europeu também muito difícil. As equipas acho que também vão estar muito bem preparadas, mas temos consciência perfeita que temos mais qualidade individual e coletiva para poder alcançarmos esse objetivo, apesar de, na realidade, ser sempre muito difícil. Eu não quero ouvir a conversa do vamos jogo a jogo, vamos, vamos ponto a ponto. Eu acho que somos candidatos, temos de assumir. Eu Exato. venho de uma geração em que, quando Portugal se qualificava para um Mundial ou um Europeu, era uma festa. Ok? Em 84, quando chegámos ao Euro, 86, quando chegámos ao Mundial. E 2016 foi dos momentos mais felizes da minha vida, muito honestamente, não tenho qualquer medo em assumi-lo. E agora é para ganhar, João, ok? É para ganhar. Deus queira, esperemos que sim. O papel do Cristiano Ronaldo nesta seleção, a experiência, a qualidade, ele, apesar da idade avançada que já tem, eu sinto que ele continua a ser chave e provou na qualificação, certo? O papel do Cristiano na seleção é sempre o mesmo, não muda muito. É aquela liderança que ele também tem e a importância que tem. Seja quando vamos jogar a qualquer lado, é o Cristiano, e isso também acaba por nos sacudir um bocado a pressão de nós próprios, não é? Porque o Cristiano é que acaba por depois provar com a pressão toda, mesmo quando a seleção não ganha e tudo, cai tudo em cima do Cristiano, mas Para bem e para mal, yeah. para o bem e Yeah. para o mal é sempre assim, infelizmente, porque o futebol é um trabalho coletivo e se a equipa também não estiver bem, o Cristiano também não vai estar bem, tanto para o bem como para o mal, como disse. Mas o papel do Cristiano é um papel de extrema importância, sempre foi desde que ele entrou para a seleção, e a liderança que ele tem dentro do balneário também é algo que é muito importante para nós, e pronto, continuarmos a ajudá-lo a quebrar recordes e se possível, conseguimos conquistar mais coisas juntos.
Estamos quase a entrar aqui na fase final do Quickfire, que são perguntas e respostas rápidas, mas antes disso, queria saber se houve um momento na tua carreira-chave em que apostaste em ti, que tudo mudou, colocaste todas as fichas em cima da mesa e disseste, ok, é para isto que eu vou, acredito que vou ter sucesso. Foi no Fulham, foi na minha transição do Sporting para o Fulham. Não tenho dúvidas em relação a isso, porque foi o passo da minha carreira que até hoje, o facto de sair do meu país não é algo que me levasse a ser uma decisão muito fácil, percebes? Porque eu estava muito bem no meu país, portanto só alguma coisa bastante boa é que me levaria a sair. Uh, e o ser bastante bom não significa um jogador sair para o United, sair para um Barcelona, não significa isso. Eu vi um projeto muito, muito interessante no Fulham. Não escondo que financeiramente também foi um salto muito, muito grande para mim. E quando assim é, acho que nós portugueses nunca ninguém pode apontar nada a ninguém, porque pronto, nós vim à procura também de melhores condições para a minha família, vim jogar para a liga onde sempre sonhei jogar e que sei que me ia adaptar também bem. Portanto, foram esses dois fatores que me fizeram dar esse passo, e sem receios, porque pronto, eu sei que se as coisas não corressem bem, coletivamente ou individualmente, pá, iria dar a volta, como já dei anteriormente em outras situações na minha carreira. Portanto, acho que a fase, depois daquilo que passei, como disse, naquela fase mais complicada na minha Sim, carreira, sim. depois disso, eu olho para isso muito como um exemplo cada vez que tenho uma fase menos boa ou um momento menos bom, e penso, se aí consegui dar a volta e nessa altura eu não era ninguém, porque é que não haverei de conseguir dar agora, percebes? Ou seja, acho que tento pensar um bocado assim, porque o João quando tinha 21 anos ainda não tinha conquistado nada no futebol e conseguia alcançar tudo até hoje, e portanto acho que pretendo também ser um exemplo dessa forma. Boa. Olha, para fechar aqui a nossa conversa, vamos então ao locker room. Uma palavra ou uma frase é a regra, João. Jogador da posição que mais admiras? Neste momento, neste momento, Sim. Rodri. Rodri. Ok. E quando eras mais novo, referência? Quando era mais novo, sempre foi o sempre foi o Busquets e o Matites. Ok. Boa. Melhor jogador com quem já jogaste sem ser o Cristiano? Uh, Isso é muito difícil. Já joguei com tantos. Há muitos, especialmente na seleção também. Vou dizer o Bernardo Silva. Yeah, yeah. E Quem é o teu Cancelo. melhor amigo no Cancelo. balneário? E o O Cancelo, Bernardo e o Cancelo? o Bernardo e o Cancelo para mim foram assim os dois melhores jogadores que já joguei. Sim, sim. Tirando o Cristiano, sim. Claro. Quem é o teu melhor amigo no balneário do Fulham? Andrés Pereira. Quantos músculos é que tem o Adama Traoré? Mas quando chocas com ele deve doer, não? Nos treinos. Aquilo é uma pedra. No outro dia estava-me a fazer marcação na bola parada. Eu estava quase a pedir ao Mister para o tirar da minha marcação. O gajo abria assim o braço e eu não me conseguia mexer. Parecia um miúdo ao pé dele. É É incrível, é muito, incrível. muito forte mesmo. 3 adjetivos ou palavras para descrever o Gyökeres. Explosivo. Explosivo. Potente e irreverente. Ok? Matador também era uma boa, porque Matador também. ele Também se tem, enquadra tem bastante. marcado tantos gols esta temporada, incrível. Tens alguma superstição? Já tive mais. Agora, nestes últimos anos, acho que não tenho tido assim grande suspicião. Já só entrar com o pé direito dentro de campo. O melhor DJ no balneário do Fulham? Os, os brasileiros não se enquadram nada nesse lote. Vai ser muito difícil. Talvez seja. Porque nós temos a parte dos brasileiros que só querem meter funk e eu pessoalmente não gosto Sim. muito.
E depois temos Sim, também os não. ingleses que metem aquelas músicas, aqueles raps, tipo, a estilo em inglês, que eu também não aprecio muito. Portanto, eu vou dizer que sou eu. Ok, e tu ouves o quê? Eu gosto um pouco de tudo. Gosto de música pop, gosto de música portuguesa, Ok, gosto de tudo um pouco. Não sou nada esquisito. Reggaeton também gosto, portanto, ok. Série preferida? até Tenhas hoje. visto nos últimos tempos? Até hoje foi o Prison Break, até hoje. Não foi nos últimos tempos, mas acho que até hoje foi o Prison Sim, Break. é fantástica. Se não fosses jogador de futebol, serias o quê? Uma boa pergunta. Provavelmente alguma coisa relacionada com o desporto também, relacionado com o futebol. Poderia ser treinador de formação, ah, alguma coisa ligada mesmo ao desporto. Sinceramente, é uma pergunta muito difícil e que até eu às vezes me pergunto a mim mesmo o que é que eu seria sem o futebol, mas provavelmente alguma coisa sem. Alguma coisa ligada ao desporto. Sempre gostei muito do desporto, não só do futebol, mas do desporto em si. Uh, Professor de educação física, alguma coisa relacionada com o desporto, certamente. Última pergunta. Tencionas acabar a carreira em Portugal? Sim, sem dúvida. Não, também achava que sim. João, vou-te deixar ir porque não quero que o Marcos se chateie contigo de chegares atrasado ao treino, Não é por boa mas razão. foi fantástico ter a oportunidade de falar aqui e agradeço mais uma vez de passares um bocadinho de tempo comigo aqui no podcast. Parabéns pela tua carreira, por aquilo que conseguiste atingir e boa sorte para tudo aquilo que aí vem, não só o resto da temporada no Fulham, mas obviamente no Euro na Alemanha, está bem? Que tudo Ah, corra bem. muito obrigado pelo convite e pronto, e continua também a ter muito sucesso e é um prazer também ser entrevistado por ti, está bem, Pedro? Tudo a correr bem, Obrigado, tá? João. Grande Um abraço. abraço, obrigado. E vamos fechar aqui mais um episódio. João, muito calmo, muito tranquilo nesta conversa, que gostei muito, e é mesmo curioso ver o facto de ele ser aquilo que é fora de campo, e como falámos, aquilo que depois é dentro de campo, transforma-se num dos melhores médios defensivos do mundo, com aquela garra, com aquela paixão e com aquela determinação. Como sempre, peço-vos para subscreverem o canal, partilharem o link e deixarem também comentários, dizer-nos aquilo que pensaram deste episódio, o que é que gostariam de ter aqui nos próximos também, e obviamente que nós vamos tentar diversificar ao máximo aquilo que são todas as estrelas do desporto português, e ficamos assim por hoje. Até breve e grande abraço.